É indiscutível, tá? Nesse final do ano, a melhor inteligência artificial para você utilizar como CLI, como assistente na hora de programar ou até mesmo para vibe coding é a Claude Opus 4.5. Vários testes comprovam isso, tem um monte de gente aqui no YouTube que já mostrou por que e como ela é a melhor. Só que você ainda não tirou seu projeto do papel. Você está muito inseguro sobre a qualidade do código e se realmente ela vai conseguir entregar um trabalho sólido para a gente colocar em produção, para resolver problema. Então, se você quer fazer uma coisa que presta mesmo, você tem que saber utilizar essa ferramenta. Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 15 dicas e mais alguns bônus para você sair daqui utilizando a Cloud Code como um profissional e construindo códigos que vão colocar dinheiro no seu bolso. Então, fica até o final do vídeo e chega de enrolação. Já vamos aqui pro computador e começar com a primeira dica. E a dica número 1 já é na hora de começar a utilizar realmente a Cloud Code. Eu gosto de utilizar ela sempre no terminal, então a melhor forma é você instalar o VS Code e aqui quando você quiser abrir um projeto é só você clicar com o botão direito e clicar em abrir com Code. Dessa forma essa pasta já vai abrir aqui no VS Code, quem é programador está acostumado com isso, né? E aqui dentro desse terminal você vai poder chamar a Cloud Code. Para quem usa Cloud Code há muito tempo sabe que ela tinha um problema de rodar no PowerShell, né? Então por isso que eu estou rodando no sistema do WSL, no Linux. Eu não sabia usar terminal, nada disso. Quem foi me orientando a fazer essas configurações foi a própria Cloud, né? Só que eu usei a versão web para eu poder acionar ela aqui. E para chamar Cloud Code é só você chamar Cloud e pronto, ela já vai inicializar, sem problema nenhum aqui, Opus 4.5 Cloud Max. E aqui você já está falando com a sua Cloud, ela já está dentro da sua pasta também, né? Já tem acesso a todos os arquivos ali do seu projeto. Já partindo para a próxima dica, sempre que você for começar um projeto, sempre começa com o código /init, tá? Porque isso daqui faz o quê? Inicializa o seu cloud.md e vai criar um arquivo para conseguir orientar a sua assistente de como está o seu projeto, como está o seu código. Então ela vai ver tudo que está ali dentro da pasta, vai fazer uma varredura geral ali, demora alguns minutinhos e vai criar esse primeiro arquivo. Se você não rodou ela ainda nesse projeto, sempre é importante você começar rodando esse /init. Aproveitando também nos comandos, já dá um /doctor também para saber se está tudo certo, se a versão instalada é a mais atualizada também, para saber se você tem acesso a Opus 4.5, que realmente é o melhor modelo. Aproveitando também, quando você dá tab, você vai ver aqui no cantinho, Thinking On e Thinking Off. Então sempre certifique que a gente está com Thinking On. São poucas coisas que eu acho que a gente vai utilizar o Thinking no modelo Off, tá? Então dá um tab, né? Clica aí tab no seu teclado e verifica se você já está no modelo Thinking On ou Thinking Off. Aproveitando já também essa parte do Thinking, outra coisa que existe na Cloud Code é o UltraThink, né? Quando você escreve UltraThink, ele já automaticamente reconhece e fica com um textinho vermelho, tá vendo? Isso daqui é um código, né, que não é um barra nem nada, mas é um código subliminar ali da Cloud Code que ela já tem ali na sua própria memória interna, que ao fazer isso, você vai estar fazendo ela entrar no modelo de UltraThink, ou seja, ela vai pensar um pouquinho mais, vai analisar um pouquinho mais, gasta mais tokens, mas normalmente também, quando ela está penando ali com alguma coisa, é um bom caminho, tá? E daqui a pouco eu mostro mais formas de você utilizar esse UltraThink aqui também. E nesse começo também, né, quando você está começando o projeto com ela, ela tem um sistema de planejamento muito bom. Ao utilizar o Shift Tab no seu teclado, você vai estar mudando também aqui os diferentes modos aqui da Cloud Code. Tem aqui o Accept Edits, que provavelmente você vai ficar aprovando as edições que ela está fazendo, e tem o Play Mode, que ela simplesmente vai planejar ali o seu projeto, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre como usar esse Play Mode já já. Mas no começo do seu projeto, além de utilizar o /init, que eu já tinha falado antes, conversa bastante com a Cloud Code. Troca bastante ideia com ela, pede para ela te perguntar dúvidas que possam ter surgido ao ler o código. Tenta passar realmente uma visão macro ali do seu projeto, tudo que você gostaria que ele tivesse. Isso é muito importante para ela ter uma compreensão geral ali do que você está querendo criar, os objetivos que a gente tem por trás e o que é mais importante também para a gente organizar, principalmente esse back-end. Então não tenha medo, não tenha dó, né, de gastar esses primeiros tokens conversando e sempre deixando claro para ela, não precisa alterar nada no código ainda, só estou planejando, só quero amadurecer com você esse projeto, deixar o arquivo cloud.md o mais assertivo possível, você saber exatamente onde a gente quer chegar com isso daqui. Vamos para a próxima dica também, que é a ordem da construção do seu aplicativo. Sempre construa primeiro qualquer solução, qualquer correção que você esteja fazendo, primeiro pelo back-end e depois pelo front-end. Ao construir qualquer parte do back-end, você tem que ter certeza que a IA está colocando essa solução dentro do esquema gráfico, do esquema que você já tem dentro da plataforma.
a não ser que você esteja criando do zero. Mas é muito importante que você tenha um esquema visual até desenhado de como funciona essa sua plataforma. Então eu vou abrir aqui para vocês como que eu montei o meu Cloud.md, principalmente nessa parte de back-end mesmo. Então eu tenho um mapa de correlações. Isso daqui é como se fosse um DrawSQL, que eu estou fazendo realmente um rascunho, né, inicial ali. Então eu vou ter um desenho aqui, uma correlação realmente que vai mostrar a hierarquia do meu projeto, né, os bancos de dados, as entidades principais e como elas se conversam, né. Então o user, ele pode ter business, mas ele tem acesso aos lessons, vai ter uma subscription, e aí o business vai ter units, pode ter várias units, inclusive é 1 para N. Enfim, eu não vou passar tudo aqui do meu projeto, mas para vocês entenderem que realmente preciso desenhar. Porque desse jeito, tanto você visualmente vai bater o olho, vai saber se está certo, quanto a Cloud também, ela vai ter desenhado na mão, não tem como ela errar se você tem algo desse tipo aqui. E claro, não fui eu que desenhei, né? Foi conversando com ela que ela desenhou isso daqui pra mim. Então aí mais 2 dicas em 1 pra vocês. Já tem um tempo também que a Cloud tem um modelo de subagentes, né? Que eu posso solicitar para ela utilizar subagentes para realizar uma determinada demanda. E eu gosto de utilizar isso como padrão do projeto. Inclusive eu tenho uma skill que eu ensino ela, eu coloco ela ali para ela utilizar esse subagente de um determinado modo. É muito importante você orientar para ela que ela utilize esses subagentes para preservar contexto. Normalmente eu faço desse jeito aqui. Cloud, você é uma assistente orquestradora. Você é especialista desse projeto, é você que vai conduzir até a gente chegar na solução. E para que a gente faça isso da melhor forma possível, você vai utilizar a sua ferramenta de subagentes. Os subagentes serão utilizados em qualquer funcionalidade, qualquer uso que vai gastar muito token e que vai diminuir a nossa janela de contexto. Porque como assistente orquestradora, você precisa manter essa janela de contexto o máximo possível, porque ao fazer uma compactação a gente perde muita qualidade. Dessa forma, no entanto, eu preciso que você se comporte, né, como uma gestora. E para fazer qualquer planejamento, qualquer pesquisa online, qualquer análise do nosso código, qualquer correção do nosso código ou escrever códigos novos, você vai estar utilizando subagentes. Ou seja, qualquer atividade que vá consumir bastante token, você vai criar um subagente, utilizar a janela de 200 mil tokens dele para a gente não acabar atrapalhando a nossa janela de 200 mil tokens. Então com um prompt desse simples você poderia criar uma skill, fazer algo desse tipo para você também, tá? Eu estou em plan mode só para ela ver que ela consegue fazer isso, né? Então entendido, vou atuar como orquestrador. Então ela já está pronta, ela já tem essas ferramentas, você não precisa fazer nada, é só fazer um prompt dessa forma. Já indo para a próxima dica, a compactação afeta muito mesmo a qualidade do código, tá? Tem que tomar muito cuidado. É por isso que toda vez que você faz uma correção, deu certo, documente isso, né, em algum local, deixa sempre algum arquivo .markdown para cada funcionalidade, ou então um arquivo .markdown para o plan, né, que ele está fazendo ali atualmente, ou o próprio cloud.md, só tem que tomar cuidado para não deixar ele muito grande, né? Mas é muito importante que você utilize o /clear toda vez que você conseguir fazer alguma coisa e você vai para a próxima coisa, tá? Por quê? A janela de contexto reseta e ela é muito, muito ruim em compactar ainda, tá? A 4.5 melhorou, mas a Cloud Code sempre foi muito ruim de compactar. Se você está falando com ela já compactou várias vezes, ela não resolve o problema, dá clear e começa do zero, que provavelmente ela vai resolver dessa forma, tá? Uso subagentes, uso ultrafink para conduzir ela melhor, mas é isso que a gente vai ter que fazer, utilizar o /clear para a gente sempre partir de um contexto novo. Já entrando nessa parte do plan mode, né? Toda vez que você utiliza o plan mode, aí além de fazer um plano ali realmente no contexto da conversa, ela também cria um arquivo plan.md. Então às vezes você faz com que um contexto crie esse arquivo de plan, né? Deixe ele o mais completo possível e depois, no segundo momento, você pede para uma outra janela de contexto executar esse plano, utilizando subagentes, etc. Esse é um ótimo jeito de você executar um planejamento, por exemplo. Você não precisa fazer com que a mesma IA do mesmo contexto execute se ele estiver acabando, né? Se o contexto ainda estiver amplo, tiver muito espaço, já coloca ela para executar mesmo. Mas se ele estiver acabando, dá um /clear e começa de novo do zero. Uma outra dica, se você estiver penando com alguma questão de código, alguma UI UX que ela não está acertando, ou funcionalidade que ela não está acertando, peça para ela buscar na internet por referências, principalmente no GitHub, porque ela consegue buscar por código, e na Cloud Code direto ela faz busca online. Então você solicitando que ela busque no GitHub, por exemplo, uma referência de código, ela vai conseguir fazer isso numa boa. Quer ver? Ó? Então, busque no GitHub por uma referência de código que faça a mesma coisa que o nosso WhatsApp Inbox faça.
Não precisa fazer nenhuma alteração, nenhum planejamento. Eu só quero que você busque e me diga se você encontra algo ou não. Daí ela vai analisar o nosso código aqui e já vai fazer uma busca, normalmente utilizando até um subagente para fazer essa busca também. Aqui, ó, ela já está fazendo uma web search, GitHub, WhatsApp Inbox React, então já está procurando outros projetos que sejam na mesma linguagem que o meu, enfim. E isso daqui melhora muito o nosso planejamento. Claro que tem que tomar cuidado, porque às vezes ela pode fazer um planejamento excessivo por encontrar uma coisa ali que ela viu, que ela acha que é isso que você quer, enfim, então sempre conversa com ela depois dessas pesquisas, tá? Toma cuidado também. A Cloud Code também tem acesso a MCPs, né? Eu não tenho nenhum MCP server configurado aqui especificamente, mas eu já fiz projetos configurando principalmente MCPs do Supabase, MCP do Puppeteer, por exemplo, ou então até da sua conta Google, né? Para usar Google Drive, Google Agenda, entre outras APIs. O MCP é nativo da própria Anthropic. Então, se você tem uma ferramenta que você utiliza com muita frequência, é uma coisa que você está sempre rodando ali, você pode pedir para a própria Cloud Code te ajudar a configurar algum MCP da forma correta. Então eu indico muito, principalmente para o Supabase, eu utilizo normalmente. Eu estou usando esse banco de dados em específico, eu configuro o MCP dele, que é muito mais fácil a comunicação. Ela não precisa ficar fazendo chamada SQL, já direto pelo MCP, ela já tem uma comunicação muito mais fluida, na hora de codar, na hora de buscar, na hora de debugar, tudo isso é muito mais rápido. Tudo que a Cloud faz aqui, basicamente, né, é uma chamada de shell, né, é um comando no terminal direto. E são executados em vários pontos de ciclo de vida do Cloud Code, né. Então a gente tem alguns hooks que são chamados antes das ferramentas, né, que é o pre-to-use, e tem o post-to-use, que são esses hooks de uso após, né, a ferramenta. Tem os hooks também de notification, que ele manda uma notificação, enfim, e de stop, quando ele termina de responder, ele dá esse stop. Tudo isso são chamadas shell, e você pode bloquear e pausar elas a qualquer momento apertando ESC. Então se ela estiver rodando ali, clica no ESC que ela para de rodar. Agora, se você está cansado de tanta autorização que ela fica te pedindo, principalmente no Plan Mode, né, que ela fica pedindo para fazer várias autorizações, quer deixar ela rodando mais livre, mesmo que seja ali durante um planejamento, normalmente quando eu vou rodar a Cloud, eu rodo com esse códigozinho aqui, que é o Cloud Dangerously Skip Permissions, desse jeito aqui, tá? Você pode copiar e colar, procurando na internet você acha também para copiar e colar. Ao fazer isso daqui, ele vai acionar a Cloud Code no modo sem travas de segurança, o Bypass Permission. Então, dando um Shift Tab, né, você pode alterar entre mais um modo. Tem o Accept Dishes, que eu já tinha te mostrado, tem também o Plan Mode e agora tem o Bypass Permission On. Então, nesse modo aqui, Bypass Permission é o vida louca, né? Ele vai fazer tudo, não vai te pedir nenhuma autorização, só vai sair programando aí mesmo. Então, tem que tomar cuidado. Normalmente, eu rodo só o Bypass depois de já ter um planejamento estruturado, já ter conversado bastante com ela mesmo. A Cloud Code consegue fazer um trabalho muito bem também de scrap, né? Ela consegue buscar informações online, ela consegue abrir no próprio terminal dela também algum link, alguma URL. Então, se você quiser que ela veja alguma coisa em específico, analise um código, ou então veja um site que você está rodando, você pode mandar um link para ela, tá? Não tem problema nenhum. Você vai colocar ali no /permissions também os domínios que ela tem autorização de acessar, mas isso é muito bom porque ela consegue ler os dados desse link e entender o que está acontecendo. Principalmente se você quer mostrar algum projeto, alguma coisa que já está em produção, já está online, né? Às vezes a pessoa não sabe também, né? Mas no /help você consegue ver todos os comandos possíveis aqui da Cloud, né? Então, se você tem algumas dúvidas aqui, dá um /help, ou lê também aqui esses documentos de overview que ela coloca, tá? Isso aqui também é bem importante. Inclusive, você pode criar o seu próprio comando, que nem eu já vi um cara no YouTube aqui que fez isso com os pacotes NPM, né? Pra fazer uma rodagem mais rápida também. Eu vou botar o link dele aqui embaixo, tá? Que é esse cara aqui, o Daniel Ávila. Ele fez um vídeo muito bacana que eu assisti também antes de gravar esse. Então, vale a pena você dar uma conferida. Você pode também estender a funcionalidade da Cloud Code, buscar outros usos através de plugins externos, né? Eu já vi alguns aqui como o Cloud Squad, que você pode colocar skills específicas. Ela já vem conectada com algumas ferramentas pré-definidas também para facilitar o seu código. Eu também não utilizei esse Cloud Squad, mas ele permite você criar diferentes sessões em diferentes árvores de trabalho. Você também pode utilizar mais de uma sessão de Cloud Code ao mesmo tempo. É só você clicar em maisinho aqui e você abrir dois terminais em paralelo, tá? Não tem problema nenhum e você pode rodar em códigos separados ao mesmo tempo. Nesse caso, é muito importante, tá, que você mexa realmente em códigos que não estejam interligados, porque se uma estiver mexendo numa coisa e outra em outra e elas não estiverem conversando, né, vai dar chabu. Então aqui uma tem que estar mexendo numa parte, outra em outra parte que não tenha conexão nenhuma, que não vão interferir uma na outra.
Eu já falei um pouquinho das skills, mas isso é uma outra dica interessante que você pode pedir para a Cloud te ajudar a criar skills. Você não precisa criar sozinho essas skills, até porque é um pouquinho mais complicado, e ela vai ser a melhor ferramenta para te ajudar a criar essas skills. A gente só precisa passar as informações que a gente quer para ela, para que ela quer usar essas skills, mas essa ferramenta de skills é muito importante, principalmente se você usa muitas coisas repetidas vezes. Por exemplo, uma skill muito importante que dá para você criar é a de versionamento do GitHub. Você pode conversar com a Cloud Code e vai solicitando para que ela crie essa skill para você conseguir controlar o seu código de diferentes versões e subindo no GitHub de um jeito bem mais simples, tá? Então você não precisa ficar fazendo isso na mão ou ensinando ela a fazer isso toda vez que você quiser fazer um versionamento. Você pode criar uma skill para ela e ela vai utilizar naturalmente por conta própria. Lembra que eu falei também do arquivo cloud.md, que ele vai trazer o contexto da plataforma? É importante você também ter vários tipos desse arquivo. Você não precisa ter só o cloud.md principal, que é o que ela vai estar usando ali sempre no seu prompt mãe, só que você também pode ter o cloud.frontend, pode ter o cloud.backend, cloud.devops, para você conseguir também destrinchar melhor. E o cloud.md ele tem um limite de 40 mil tokens, ele não pode ser muito extenso, porque ela não roda tão bem e fica dando um avisozinho de erro ali. Então você dividir as informações do projeto entre outros documentos Markdown é um jeito muito mais fácil também da própria Cloud se encontrar, entender como que o projeto se comunica, como ele é programado como um todo, e na própria cloud.md você direciona, fala, olha, para você saber mais sobre o back-end, leia o arquivo tal. Para você saber mais sobre o front-end, leia o arquivo tal. Isso vai ser um jeito muito produtivo também de você aproveitar essa janela de tokens ali que você tem no cloud.md da melhor forma possível. Então, dentro desse arquivo, você referencia outros arquivos que ela vai ter que ler, que ela vai ter que olhar. Um outro arquivo que a gente faz aqui também normalmente é o architecture.md, né? Ou então arquitetura.md, que vai me mostrar dele através do Markdown qual a arquitetura daquele projeto, ela vai deixar aquela arquitetura viva, conforme ela vai atualizando e programando coisas novas, sempre vai também atualizando ali essa parte da arquitetura. Nesse caso, podemos até fazer um diagrama, enfim, várias coisas que vão deixá-la ainda mais completa. Quando eu vou mexer justamente em arquitetura, fazer alterações mais robustas naquele projeto, um prompt que eu utilizo normalmente é um prompt de dividir a Cloud em dois subagentes, né? Então eu falo o seguinte para ela, eu falo, Cloud, eu quero que você se divida em dois agentes aqui nessa conversa no seu contexto. Agora você não é só uma única agente especialista, você vai vestir dois chapéus. Você vai ser a agente orquestradora, né, executora, que vai organizar todo o time para planejar, executar. Só que também você vai assumir o papel de uma subagente revisora, uma subagente que vai analisar tudo que a gente está fazendo e verificar se existe diferença com o arquivo cloud.md e com os outros arquivos cloud. Qualquer coisa que a gente tenha feito. Ao perceber alguma alteração, ao perceber alguma diferença, você vai alertar para que a gente corrija isso. Desse jeito, a gente vai estar sempre fazendo alguma alteração, fazendo alguma correção e ter um outro fluxo ali no final fazendo essa conferência. E esse dividir dois agentes, eu não estou falando em separar, assim que nem eu falei dessa forma aqui, ó, separar em duas janelas de contexto. Não, é no mesmo prompt, tá? É falando para a mesma Cloud Code que ela vai assumir essas duas posições. Isso vai fazer com que sempre ao final de fazer uma programação, um planejamento, ela vai revisar. E se você colocar isso no cloud.md, no prompt mãe, isso vai ser algo que ela pode fazer por conta própria, natural, sem você precisar ficar reforçando e relembrando isso. Mas é uma boa prática, né, para você manter sempre o contexto mais afinado possível. Outra dica que eu gosto também, toda vez que a gente tiver alguma discrepância, alguma diferença, algum bug, alguma coisa que a gente percebeu, ter um outro arquivo também que é o Code Review, né, que ela vai testando e anotando esses reviews, colocando esses comentários de revisão dentro desse arquivo. E aí com esse arquivo a gente já tem um roadmap de implementação, de correção de bugs, de fazer uma melhoria até na nossa plataforma, também utilizando a Cloud Code. Então eu normalmente tenho esse arquivo Code Review dentro dos meus projetos também. E aí como uma última dica, né, ao terminar qualquer aplicação, qualquer funcionalidade, qualquer sessão de programação, ficou o dia inteiro programando, ela chegou ali onde você quer, peça para ela fazer um post-mortem do seu arquivo de planejamento. Deixa claro ali onde a gente chegou, até onde a gente programou. Porque quando você for iniciar uma próxima sessão, se você não fizer isso, ela vai se embaranar inteira, ela vai achar que ela vai estar fazendo alguma coisa enquanto devia estar fazendo outra já. Ou então esses resquícios de planejamento podem impactar numa segunda funcionalidade, numa segunda coisa que você ainda queira fazer. Então é importante que você mantenha os arquivos atualizados. Depois que você faz uma programação, uma sessão de programação muito longa, às vezes você vai ter um monte de arquivo Markdown, vai ter um monte de arquivo de teste, scripts de teste. Peça para ela fazer um limpa, mas claro, tomando muito cuidado para não crashar, não quebrar nenhuma funcionalidade, nenhuma parte do código. Isso é muito importante também, então você tem que pedir isso para ela e utilize o UltraFink, o MegaFink, todos os finks aí
para você também garantir de que ela não vai quebrar uma parte que está funcionando do código. Mas manter a pasta organizada, diminuir o número de arquivos é muito importante, porque quanto mais arquivo, é mais coisa para ela ler, ela acaba ficando mais perdida também, é normal, totalmente natural que isso aconteça. Então esse pós-mortem, né, para atualizar o plano.md, né, ou então os logs de programação, etc., vão fazer com que ela conclua, ponha um ponto final ali naquela funcionalidade, ou então naquelas funcionalidades que você estava implementando, e deixe tudo pronto para uma próxima sessão, para a gente partir daqui para frente com o pé direito mesmo, né? Eu sei que tiveram algumas dicas aqui que eu nem consegui mostrar muito, porque é mais falação mesmo. Se eu fosse ficar fazendo prompt, demonstrando cada uma delas, eu acho que esse vídeo ia ficar muito longo, não é muito o intuito dele, mas eu acho que deu para trazer bastante coisa, muita funcionalidade que eu utilizo, né? Mostrei aqui dentro do meu código também alguns exemplos, como que ele funciona, etc. Eu tenho certeza que vai auxiliar vocês a usar a Cloud Code de um jeito melhor, mais profissional. E se você acha que eu esqueci alguma dica, deixa aqui no comentário. O que você faz de diferente ou o que você faz também para tirar o melhor proveito da Cloud Code? Vamos compartilhar porque é uma coisa nova, né? Tem pouco vídeo sobre isso aqui no YouTube e quanto mais a gente falar, melhor, né? Deixa o seu comentário. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o seu gostei, manda para algum colega. E é isso, galera. Vamos criar, colocar a mão na massa, sai do YouTube, sai daqui e vai fazer alguma coisa, né? Vai usar a Cloud Code para fazer uma aplicação, enfim, coloca o seu projeto para rodar. Beleza? Até mais.